A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vocês têm visto que eu tenho contado algumas coisas que eu tenho vivido, né? Algumas coisas assim. E eu contei pra vocês há um tempo atrás sobre uma experiência que Deus tinha me dado sobre a chapinha de cabelo. E esse vídeo não tá mais aqui. Eu tirei esse vídeo porque ele era, na época tava filmado, né? Eu tirei ele. Mas eu senti de contar pra vocês novamente. Aqui vai ficar um barulho. E aqui é complicado. Você tem que caçar uma caverna pra contar as coisas, né? Gravar as coisas. Então, Deus já tinha me libertado. Quando eu tive essa experiência, acredito que foi em 2017 ou 2018. Foi logo no início, quando eu comecei para a igreja, mais assim, fazer a obra de Deus e tal. Estava ali buscando o Senhor, né? Orando. E eu já tinha me desfeito da chapinha, já tinha jogado ela no lixo. E, nossa, é complicado aqui essa rua, aqui tá difícil. Já tinha me desfeito dela. Meu pai do céu. Já tinha me desfeito da chapinha. Mas ali, um dia, eu fui me deitar, né? Orei, fui me deitar. Fechei meus olhos. E com meus olhos fechados, era como se fosse uma visão, não sei. Só sei que eu vi assim, eu vi com meus olhos fechados. Mas eu consegui contemplar o meu quarto. Só mudava algo. Que a minha cama, solteira, estava pro outro lado da parede. E eu olhava e via que tinha uma tomada. E aquele plugzinho da tomada, né? Tava ligado um fio preto. Tava ali. E eu olhava e via uma chapinha de cabelo. A luzinha, tem umas que tem uma luzinha, né? Umas antigas tem uma luzinha em cima. Então, era daquela ali que eu via. E eu contemplava aquilo ali, eu fiquei sem entender. Aí, eu via que na cama que eu tava deitada, vinha um ser. Eu não conseguia ver a forma do ser, né? Daquele ser ali. Era pela proporção que ele, quando ele sentava, eu via que ele era grande, pesado, porque quando ele sentava na cama, no beiral da cama, assim, perto da minha barriga, afundava o colchão. Afundava, eu sentia, meus irmãos, e eu sentia mesmo. Era como se eu sentisse, eu mesmo, sem ser no sonho ali, eu sentia que estava afundando o colchão, assim, ó, na parte que ele sentou, e eu senti, eu fiquei com medo. Ficava com medo, com o olho fechado. Ficava com medo, mas eu tava vendo tudo. Eu com o olho fechado, assim. Aí ele sentou, pegou o fio de lá, e passou por cima da minha barriga. E me prendeu com aquele fio. E ali eu fiquei sem voz. Fiquei paralisada. Com meus olhos fechados, fiquei paralisada, sem poder falar. Sem nada. E falando com Deus só na cabeça, né? No pensamento. E ali eu falava assim, eu ficava falando com Deus para Deus me tirar daquela situação, né? Para Deus tirar aquela coisa dali. Clamando a Deus no pensamento. E ali, meus irmãos, foi que aquela coisa sumiu. Aquela coisa saiu. Eu fiquei pensando, meu Deus. Mas eu já joguei minha chapinha fora. E eu lembrei disso, eu tava lembrando disso para contar para vocês de novo. Fiquei pensando em algo. Eu já tinha jogado a minha chapinha fora. Mas ali era como se fosse para mostrar que Satanás prende as mulheres nessa vaidade. Porque assim, meus irmãos, às vezes a mulher ela não faz mais a escova, ela não alisa, né? Com nenhuma outra química, botox, selagem, progressiva, com alguma outra coisa assim. Ela não faz mais nada, não corta, não faz luz, não faz nada. Mas ela ainda faz chapinha, né? Faz chapinha. E é um pecado.
E eu sonhei isso já depois que eu tinha jogado a minha chapinha fora. Então, não use a sua chapinha que você tem aí no seu guarda-roupa, ou pregado no prego, dentro de uma sapateira ou de uma gaveta. Dê um fim nela. Porque é uma coisa que não agrada a Deus. Por mais que você vai passar e lavar o seu cabelo de volta, você está mudando. Ali é um cabelo falso. Se jogar água, ele vai encolher. Entende? Então, se você tem dúvida ainda sobre chapinha, às vezes você vai ouvir esse áudio aqui e falar, essa irmã é doida. Ah, não precisa disso tudo, né? Não precisa disso tudo. Leva ao Senhor em oração. Leva a Deus em oração. Porque Deus não trabalha com as coisas erradas, né? Então, se você levar a Deus, vai perguntar, Senhor, será que é verdade ou não? O próprio Espírito Santo, ele te instrui, ele te mostra. Ele vai trabalhar no teu coração, tu vai sentindo incômodo. Aí tu tira do teu caminho, né? Nada é por força e violência. Às vezes você ouve um canal de doutrina, fala uma coisa, ensina sobre cabelo, sobre roupa, sobre outras coisas, né? Sobre jejum, oração. Às vezes você tem dúvidas sobre alguma coisa assim. Aí, às vezes você tem dúvida sobre alguma coisa assim, ó. Uma dica que eu te dou, leva a Deus em oração, certo? Fala com Deus, porque Deus vai te instruir, tá bom? É uma coisa que eu sempre falo para as minhas irmãs que falam comigo. Eu não sei tudo, eu falo para elas, eu não sei tudo, então só posso falar do que eu sei. Do que Deus já ministrou para mim, já me ensinou, usando pessoas também. Nada a gente aprende sozinho, né? Quando você tiver alguma dúvida assim, por exemplo, a respeito da chapinha, você leva a Deus. Muitas irmãs Deus já libertou, mas muitas ainda Deus até já falou por usando a boca de alguém, mas ainda a pessoa não deixou, né? Mas aos pouquinhos, você vai falando com Deus, Deus vai, né, trabalhando. É igual uma espera de um bebê, né? Você tem um tempo, um processo que o bebê vai crescendo, vai formando, vai ganhando peso, você vai inchando, ganhando peso junto com o seu filho. Vai crescendo, você vai ganhando mais peso. E assim também, você vai perguntando a Deus, vai passando o tempo, Deus não fala, mas vai passando o tempo, vai passando uma hora, Deus vai falar, né? Então esse foi um sonho que eu tive sobre a chapinha, que ali o inimigo me prendia com aquele fio daquela chapa. E vocês já notaram que a chapa é como se fosse uma boca de uma cobra aberta? Eu já cheguei a usar uma chapinha, uma época que tinha uns dentes. Não sei se vocês já viram. Umas antigas que tinham uns dentes. É igualzinho a boca de uma cobra, né? Você só vem sapecando da sua cabeça até embaixo. Eu mesmo, quando eu usava chapinha. Irmãos, eu me queimava meus dedos, queimava minhas orelhas. Queimava minha testa aqui, ó. Eu cansei de arrancar a casquinha da minha cabeça, da minha testa, de queimado, de sapecado, que tinha pegado assim na cabeça, no couro da cabeça e queimado, né? Aí eu vinha chapando de lá até cima. Às vezes eu tinha uma obsessão tão grande que ainda com o cabelo úmido, eu não tinha secador na época. Naquela época que eu fazia chapinha, não tinha essas coisas, né? E não tenho. Mas naquele tempo, ainda úmido, eu passava a chapinha e vinha lá até embaixo, queimando, sabe? Queimando, chega a ficar aquele fedor, aquela catinga. Então, e queimava minhas orelhas vivia queimada, minha testa. E eu passava. E eu ficava triste, assim, meu cabelo vai molhar no dia de chuva. Nossa, eu era tão doida, assim, que eu ficava pensando, meu cabelo vai molhar. E ficava agoniada para não pegar chuva, para não molhar meus cabelos. E era uma coisa tão, assim, que eu não aceitava meu cabelo, né, cacheado. Um dia eu vou postar uma foto aqui, né, não sei quando. Eu vou passar uma foto de como meu cabelo tá hoje. Eu cortei na época que eu cortei ele, minhas irmãs, eu cortei no pescoço, mas já cresceu bastante. Na época eu era doida ainda, né? Aí Deus foi fazendo a obra aos pouquinhos. Então eu usava aquilo
E ficava me achando com aquele cabelão enorme, pranchado. E as pessoas elogiavam, seu cabelo tá bonito, não sei o que, não sei o que. Mas o próprio Deus, né? Meu Deus, olha o cabelo que eu dei pra essa menina. Eu fiz essa menina no ventre da mãe dela, nasceu com pouco cabelo. A menina não tem prazer nos cabelos que eu dei. A menina quer sapecar, a menina quer queimar, a menina quer botar pra queimar o cabelo. Irmãos, é triste, é uma loucura. Uma loucura, porque você fica ali doente, você não se aceita, sabe? Você não se aceita. O Satanás não deixa você se aceitar. Ah, não, está feio, está feio, está feio. Está feia. Aí usa a boca dos outros pra falar que você tá feia. Você não vai arrumar ninguém. Que você é assim, que você é assada. Né? Porque o diabo, ele era bonito, né? Assim, o anjo, quando ele era anjo do céu, né? Ele era bonito. Ele tinha pedras preciosas nele. Ele tinha... Nossa, ele era... Né? Uma coisa linda. Mas depois que ele foi lançado por terra, que ele tem a cabeça dele amassada, ele quer que a gente se ache feio, né? Ele quer que a gente se ache feio, que a gente não se ache bonito. E você não se acha bonito, você é linda, preciosa, seus cachos lindos, seus cachos assim, de cor de caramelo de mel. Você é linda, preciosa de Deus, sabe? Você é uma joia rara de Jesus. E você também, irmão que está aí lutando pela obra de Deus, pela doutrina de Deus. É tão bom quando a gente olha para a unha da gente, ó. Eu mesmo tô aqui na grade de casa agora. Eu olho para minhas unhas, tava pensando nisso hoje. Minhas unhas é normal, natural, ó. É a pelinha mesmo da unha, só tira a sujeirinha, tá bonitinha aqui, ó. Tudo naturalzinho, só corto, tira a sujeirinha e corto, deixa ali bonitinha, sabe? Você olha pro seu cabelo, é seu cabelo mesmo, não tem nada falso aqui. Ai, deixa eu puxar, puxar, vai sair o mega hair, ou vai sair as tranças, ou aquela trança da coceira na cabeça, coça, sabe? Então, é bom quando a gente se aceita o natural da gente. A gente olha pro corpo da gente e vê tudo, ó, tá tudo aqui, ó, tudo certinho, que bonitinho. Não tem silicone nas partes íntimas. Não tem uma bola de plástico dentro do peito. Não tem uma bola de plástico na bunda. Desculpa falar, mas é verdade, né? Então, você é natural. Entendeu? Então, você é lindo, especial. Se você tem dúvidas sobre a chapinha ainda, ou alguma outra coisa, leva ao Senhor em oração. Às vezes a gente não consegue a resposta na hora que a gente tá pedindo a Deus, né? Às vezes dá alguma coisa assim. Mas com o tempo, você vai orando, buscando, o Senhor vai te mostrar. Fala contigo, de alguma maneira. Tá bom? É isso que eu queria contar pra você sobre essa chapinha, essa experiência que eu tive. Foi uma experiência simples, né? Mas é só pra alertar você que Deus não se agrada. Tá bom? Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.